certo do Ademir da Guia, temos também outros, né, Ademir? Os nossos amigos aqui do lado. Exatamente. Junqueira, né? Junqueira, campeão paulista brasileiro, né? Um destacado jogador dos anos 30 e 40, né, Ademir? Exato, um pouco mais antigo, né? Uma homenagem também muito merecida. O Valdemar Fiume está aqui do nosso lado. E o grande Valdemar Fiume também, que foi, no caso, inaugurado em outubro de 59 também. Outro grande jogador, né, Ademir? Muito bom jogador. Com certeza. Você chegou a conhecer o Valdemar Fiume, né? Conheci. Não vi jogar, mas conheci. O Junqueira você chegou a ver jogar? Também não tinha Não, nascido não, ainda. jogar não, perdão. Chegou a conhecê-lo. Chegou a... Maravilha. Ademir, você... Quem foi o jogador assim que te inspirou como jogador de futebol? Aquele que você queria imitar? Ou era um estilo só seu o jogo, Ademir? Não, eu lembro muito da Copa de 58, né? Eu vi Didi jogar, eu vi o Dr. Rubens jogar no Flamengo. Rubens. Depois nós tivemos aqui o Chinesinho. Então, foram jogadores que a gente sonhou ser como eles, mas que, na verdade, eu tive a oportunidade de ver Garrincha e Pelé, que acho que foram os dois grandes jogadores, foram sensacionais. Então tá certo. O Zizinho você viu jogar? Então, o Zizinho, em 57, quando ele jogou aqui em São Paulo, eu não vi. Eu sei que ele jogou no Bangu durante muito tempo, e ele foi meu técnico no Bangu em 60. Acho que foi ele e o Tim na ocasião, né? Antes foi o Tim, exato, né? Exato. Eu peguei o Tim, peguei o Zizinho, e foram realmente grandes jogadores. Então tá certo, Ademir. Mais uma vez, muito obrigado por essa agradeço matéria. A oportunidade de estar contando mais um pouquinho da nossa história. Bom, acabou de falar Maurício Sabará para o blog Futebol de Todos os Tempos. Do Maurício Sabará com Ademir da Guia. Foi gravado aonde, Maurício? Foi gravado no próprio Parque Antártica, matéria muito legal da qual eu fiz, tá? Ademir da Guia, como eu disse, o maior jogador da história do Palmeiras, tá? E é uma matéria que eu tive muito orgulho, ainda mais num país como o nosso, né? Onde o passado não tem o seu devido valor. Então essas matérias eu faço com muito orgulho com esses ex-grandes jogadores de futebol que... Para um país ter um futuro grande, o seu passado não pode ser esquecido. Tá certo, Ademir da Guia. Eu, como corintiano, devo dizer que eu tomei um gol dele no PlayStation. Grande Ademir da Guia, que já foi vereador por São Paulo também, não nos esqueçamos, né? Tá certo. Bom, quem é a nossa convidada de hoje, Denilson? Uma satisfação em receber, inclusive acabou de chegar, nossa Soninha Francini, tá? Ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Agradecer a presença da Soninha, a gente sabe a correria que é a sua agenda, conversamos com toda a sua assessoria hoje. Falar a verdade, eu estava até com receio de não dar tempo de você chegar, só que o César me garantiu, não, a gente confirmou, ela estará presente. Obrigado pela tua presença, vamos debater vários temas com relação à nossa cidade. Obrigada pelo convite e pela entrada auspiciosa, né? Porque eu cheguei bem na hora da Ademir da Guia. E isso pode me tirar alguns milhões de votos, mas eu sou palmeirense. Eles vão ficar, mas eu também gosto. Eu gosto de bom futebol, então já admirei o bom futebol do Corinthians, admiro demais o futebol do Santos agora, mas eu sou palmeirense. Tá certo. Isso aí, João. Certo. Vamos lá. Sou sim a força de vontade de torcer pro Palmeiras. O passaporte já saiu ou não? Tá saindo. Será que sai esse ano? Então, a gente, né, quem tem metrô na porta de casa vai ficando mais feliz aos poucos. Tá, falando em metrô, vamos já começar com a entrevista da nossa querida Soninha. Soninha, mobilidade urbana, você tem falado muito, né? Os debates eu tenho acompanhado. Ontem, inclusive, você teve no debate do R7 também. Você sempre fala muito de mobilidade urbana e a sua imagem já é também associada com relação ao fato de você andar de bicicleta, você debater muito esse tema.
Então assim, já vamos começar direto ao assunto. Hoje eu demorei quase 1h30 para vir do Tatuapé para cá. São Paulo tem jeito, com esses milhares de carros e veículos que entram em circulação todos os meses em São Paulo. Ainda dá para se fazer alguma coisa com relação ao trânsito de São Paulo para ele ficar menos cruel e que a gente possa ter um pouquinho mais de qualidade de vida? Dá, e não precisa só ter uma esperança, assim, uma fé. A gente pode usar como referência outras cidades que também pareciam não ter jeito. Não só em relação à mobilidade urbana, mas em relação a vários aspectos. Então, se você vê, e até uma boa referência para isso são os quadrinhos do Will Eisner. Se você vê Nova York no começo do século passado, você fala, bicho, não tem jeito, risca um fósforo e começa tudo de novo. Porque era uma cidade tão violenta, tão sórdida, tão desigual, tão injusta, com gangues, sabe? Com ódio entre as várias populações imigrantes. Os judeus odiavam os irlandeses, abominavam os italianos, enfim. E Nova York teve jeito, bastante, né? Apesar dos problemas que ela ainda tem muitas soluções, muitas coisas funcionam bem em Nova York, como o transporte público, que a gente usa sempre como referência. Olha quantos quilômetros de metrô eles têm. Se você pensar em Berlim foi aniquilada, destruída, arrasada 2 vezes no século passado. Pela guerra, sem contar outra, mas pela Segunda Guerra e depois pelo muro, né, que causou uma fratura absurda. E Berlim hoje é uma grande cidade, uma cidade muito amigável, né? E até o regime comunista em Berlim Oriental, que cometeu muitas barbaridades, também deixou ali um legado interessante. Por exemplo, eles se propuseram a zerar o déficit de moradia. Zerar, acabou, vamos zerar, entendeu? Então, construíram muito, assim. Então, você vê que até de experiências que no todo foram muito negativas, a gente pode aproveitar algumas coisas boas. Então, São Paulo, como essas cidades, precisa passar por uma reforma profunda. Quando a gente discute mobilidade, muitas vezes você está discutindo como. Tem que ir de metrô, não, de bicicleta, não, tem que ser ônibus, carro, não sei o quê. Se você não pensar em por que as pessoas se deslocam, de onde para onde, a que horas do dia, todas mais ou menos no mesmo horário, não vai ter como resolver, entendeu? Se você vê o metrô da Zona Leste, é culpa do metrô que ele está lotado até a tampa, não tem como ele engordar. Tem como arrancar os bancos para caber mais gente apertada lá dentro de pé, mas eu não recomendaria. É gente demais. É como você querer toda a partida, todo o jogo, botar 100 mil pessoas dentro do Pacaembu. Não dá. E aí o Pacaembu que tem que engordar, sacanagem, o Pacaembu não comporta 100 mil pessoas, o metrô não comporta mais gente. E não é porque ele demora um século para passar. Problema é problema. Mas na rotina, na operação normal do metrô, ele não demora um século para passar. Ele passa a cada 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 90 segundos. Ontem eu peguei o 3º metrô na Sé. Até eu conseguir embarcar já era o 3º. Mas entre eu chegar e o 3º, passaram 5 minutos, entendeu? Então o metrô é sobrecarregado por quê? Porque a cidade é uma zona. Porque lá em Cidade Tiradentes, você tem um posto de trabalho para cada 47 pessoas. Portanto, as outras 46 têm que vir para cá para trabalhar. Todo santo dia. Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, São Miguel. 2,5 milhões de pessoas vêm para o centro todo dia da Zona Leste, mais ou menos no mesmo horário. Então, se a gente não permitir que as pessoas morem mais perto de onde já tem muito emprego, na Sé, em compensação, mora tão pouca gente que para cada um morador tem 28 empregos ali, entendeu? Então, se não vier mais gente morar aqui, não vai dar, vai lotar um absurdo, vai lotar de carro, vai lotar o metrô, vai lotar o trem, vão lotar os ônibus, e isso é o que a gente tem que pensar e fazer, não dá mais para remendar. Tem uma emergência, você tem que botar um band-aid lá onde é emergência, mas você tem que curar a doença e não tratar só a febre. Bom, Soninha, pelo que eu posso ver na sua campanha eleitoral, você pretende incentivar justamente investimentos nessas áreas, no caso da periferia, né? E tentar fazer de um lugar assim, não que haja essa necessidade de sempre estar se deslocando para outros lugares, coisas assim, né? Como é que você pretende fazer essa alteração? E até uma pergunta que eu vou colocar junto também, referente ao centro de São Paulo, né? Que desde o governo da Marta Suplicy houve a revitalização do centro. O que você pretende, nesse caso, conservar no centro de São Paulo e algo a mais que você queira colocar?
Começando pela periferia, para gerar mais postos de trabalho, que não são necessariamente empregos formais, né? Mas oportunidades de trabalho. Você deve, né, trabalhar junto com o setor privado, concedendo incentivos para que as empresas que geram muitos postos de trabalho se estabeleçam lá no lugar onde já mora muita gente. Já existe um programa de incentivo assim na Zona Leste, que veio do governo da Marta, que foi um pouco modificado no governo do Serra e ampliado, e mais um pouco pelo Kassab. Então, até dizer que, não, Itaquerão vai detonar um processo, não, já tem um projeto em andamento de investimento direto do poder público ali, o governo do estado faz uma ETEC, então já tem mecanismos assim, só que eles precisam ser muito maiores e melhores. Então, por exemplo, telemarketing. A gente às vezes liga aqui para um atendimento ao cliente e quem está atendendo está em Manaus. E a gente nem faz ideia disso. Porque o telemarketing pode funcionar na Índia, se for o caso. Então, por que não incentivar as empresas de telemarketing, que geram milhares de postos de trabalho, a se instalar lá na periferia e poupar o deslocamento de milhares de jovens, principalmente. Então, é esse incentivo que pode ser com desconto no ISS, de IPTU, da taxa de transferência de imóveis, né, o ITBI, você pode incentivar decisivamente. E ter o investimento da própria prefeitura. Então, pensando até na economia moderna, né, cada vez mais, a economia do parafuso, e cada vez menos, né, e cada vez mais a do conhecimento, então a prefeitura pode instalar nas periferias incubadoras de pequenos negócios, porque a gente sabe também que a mortalidade das pequenas empresas é enorme. Começa um negócio, dos 10 que começam, 5 morrem. Então, uma incubadora de pequenos negócios, aliás, muitas incubadoras de pequenos negócios, muitos postos de teletrabalho, porque também existem muitas funções hoje que podem ser exercidas de casa. Não de casa necessariamente, onde o sujeito não tem o conforto, o equipamento, a conexão de banda larga necessária. Mas então a prefeitura e as empresas juntas, né, podem criar esses espaços de teletrabalho e economizar deslocamentos. Então isso é criar emprego na periferia. E mais uma coisa, nos empreendimentos de habitação da prefeitura, e tem que fazer muito ainda, de revitalização, de reorganização de favela, reorganizar, dar condições melhores, porque se só tem um bequinho onde não entra a ambulância, a viatura, o caminhão de entrega, você vai criando guetos, né? Então tem muito que fazer de reorganização de favela. Hoje em dia, já ninguém mais faz o Singapura, que é só sobe o prédio e acabou, um abraço. Hoje em dia, o governo do estado e a prefeitura já fazem empreendimentos imobiliários habitacionais populares, lembrando que tem que ter a pracinha, o parquinho, o lugar reservado para creche, o lugar reservado para unidade de saúde, uma quadra e assim por diante. Faltou pensar no comércio, porque os bairros que a gente gosta, o modelo de bairro pra gente é aquele que tem comércio, que tem a padaria, que você faz amizade, que tem o mercadinho, que você consegue resolver as coisas ali. Tem a lotérica, onde dá até para pagar conta, entendeu? A prefeitura, quando revitaliza a favela, esquece essa parte. E a favela tem uma vida comercial forte, né? Tem pet shop na favela, tem pizza delivery, tem o borracheiro, tem a lan house e tudo. Então, se a própria prefeitura lembrar dos seus empreendimentos de reservar o espaço para o comércio, já vai ajudar no abastecimento das pessoas ali e na geração de muitos postos de trabalho no local, pequeno negócio, negócio familiar, que é uma coisa que a gente gosta, que faz bem para a vida da cidade. Não é a pessoa pegar o carro e até o hipermercado, não conhece ninguém, não tem uma relação nenhuma de familiaridade, não tem contato, então isso na periferia vai ser muito importante. E no centro, a mesma coisa em relação à moradia. É você incentivar o mercado, porque o mercado sozinho agora, a Cirela, a Iven, elas vão fazer empreendimento de alto padrão.